Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Para quem está com a palavra de Deus, né? Abre Mateus 21, versículo de 28 a 32. Amém? Na misericórdia. Amém? Já achou? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Palavra da salvação. Quando vocês escutam essa parábola, né, que é uma parábola simples, né, Jesus está contando lá para os anciãos, para os sacerdotes. Ele faz uma pergunta que a resposta é óbvia. 2 filhos, mandam um para vir e falam: não vou, arrepende, vai. O outro fala: vou e não vai. Isso é muito simples, o que Jesus coloca aqui é muito simples. Essa parábola pode ser traduzida para a nossa vida hoje com uma palavra. Qual é? Quando vocês escutaram isso foi traduzido para vocês por uma palavra? Obediência. O que mais? Qual a palavra que grita para nós? Não, nada? Só obediência? Mais do que isso. Qual que é? Deus é uma coisa tão, né, tão encantadora, né? Que quando Ele nos criou, né, a gente tem que lembrar disso. Deus nos criou sem a nossa permissão, ok? Nos pegou, sonhou com cada um de nós, né? Nos fez, soprou e nos disse: bem-vindo à vida. Fez esse projeto de salvação, essa obra de salvação. Mas Ele só pode nos salvar com a nossa... com a nossa permissão. Então, esse trecho aqui, a palavrinha é liberdade. Misericórdia. Como que esse Deus maravilhoso nos cria de forma que eu posso seguir os passos dele ou eu posso ofendê-lo. É a nossa responsabilidade diante dele. Aqui é a responsabilidade pessoal. Pessoal. Nós não vamos ser salvos num bando. Responsabilidade pessoal. Eu quero ou não. Compreendem? E isso é maravilhoso. Senhor, mas o Senhor vai dar liberdade para essa turma que o Senhor criou? Nós somos as únicas... Antes de ter sido só cigarra, né? Sim. Antes de ter sido só cigarra. Antes a gente ter sido... perdi até o raciocínio, né? Porque eu falei, aconteceu algo aqui grave, né? Quando estou vendo. É a nossa liberdade, não é? É a liberdade. Porque nós somos as únicas criaturas, né? Que por nos tornarmos filhos, a gente tem
a possibilidade de uma relação com Deus na liberdade. Por quê? Por que a liberdade é algo tão precioso? Porque para mim estar unida a alguém pelo amor, para mim fazer uma opção por alguém, o que me faz mais, que é uma decisão de amor. Por que eu vou fazer opção por estar ou não com Deus? Por querer ou não o caminho, apenas se o amar. Então isso aqui é maravilhoso, porque é a nossa responsabilidade pessoal. Nós falamos sim a Deus já? Já ou não? Quando? Muito bem, depois. E por aí foi. Mas a gente foi batizado, nem lembra que foi batizado, não sabe nem o que falou lá no batismo, ficou por isso mesmo e segue uma vida mais ou menos. Na crisma também ficou por isso mesmo. Era jovem, foi lá, alguém passou um óleo, tudo certo. Isso é tão sério, porque isso é uma decisão de vida. É uma decisão de vida. Se eu faço opção por reconhecer esse amor, quando eu descubro que Deus me ama de uma forma incondicional, não tem si, não tem mas, Ele nos ama apesar da nossa miséria, apesar das nossas traições, das nossas infidelidades, Ele continua nos amando porque Ele acredita em nós. E Ele acredita que o fato de eu viver uma vida perdida, eu posso, no momento, reconhecê-lo e virar e fazer uma vida correta, andar. Isso é maravilhoso. E eu já falei com vocês que Deus é o único que nos perdoa esquecendo. Lembra disso? Já falei sobre isso. Ele nos perdoa e esquece. Zera e começa de novo. Nós é que perdoamos lembrando. Deus perdoa esquecendo. Isso é lindo. Então, quando eu faço uma opção por Ele, Deus quer que a gente seja de verdade, dizer sim, sim ou não, não. A gente vive muitas vezes uma situação que a gente não se posiciona na vida. Você acredita em Deus? Bem, depende. Depende se aquilo não me compromete meu ego, não compromete. Porque a hora que bate no ego, eu falo, não é bem assim. A gente até acredita que Ele existe, mas nessa parte Ele não pode entrar. Compreendem? Como é que é difícil para nós nos posicionarmos e de verdade a gente assumir esse amor. De verdade assumir que eu creio e pegar esse evangelho e transformá-lo ele em vida. Em atos. Entende a diferença? Uma coisa é a palavra de Deus aqui, outra coisa é eu pegar essa palavra de Deus e vivê-la de forma que as pessoas vejam na minha vida o que está escrito aqui na palavra de Deus acontecer. Vocês já pensaram que você pode ser a única Bíblia que alguém lê? Tem gente que não tem oportunidade de ler a palavra de Deus. Lê na sua vida. Você já pensou que você pode ser a única Eucaristia que alguém se alimenta? Então, quando Jesus fala isso aqui para nós, é para que a gente se posicione. Eu quero ou não seguir Jesus? Eu quero ou não seguir os passos dele? Eu creio ou não de verdade nisso? Por que Deus fez a opção pela liberdade? Nossa. O que vocês acham? O que vocês acham? Por que Deus permite que a gente queira Ele ou não? Você pode obrigar alguém a te amar? O amor é um ato livre. O que une mais alguém? É o ato de amor. Então Deus não precisa de filhos escravos. Ele falou, das pedras eu posso fazer filhos de Abraão? Então ele não precisa. Ele não precisa de gente escrava. Porque a liberdade é algo maravilhoso. Você tem, diante de você está a vida e a morte. Faça opção pela vida. Diante de nós está o bem e o mal. Faça opção pelo bem. Ele não vai pegar a sua mão e falar, põe no fogo. Não. Nós somos livres. Eu acho que deve ser uma coisa difícil, porque quando você cria um filho, orienta e vê ele tomar um caminho que você não queria, não é fácil. Você fala, eu preciso respeitar. Que dor. Fulano, vai ali não, deixa eu te contar. Ali tem um buraco. Eu quero cair. Então cai, meu filho, o que pode fazer? Não vai para lá, não. Então, não é fácil. Mas não é maravilhoso nós fazermos essa opção da liberdade, mas em resposta a esse amor incondicional.
De quem me criou, me convidou para uma vida. Eu quero corresponder com a resposta de amor. E quero amá-lo. E quero amá-lo, então eu amo a Deus e amo os irmãos. É assim. Eu quero fazer opção por ter uma vida de amor, com amor, por isso eu serei feliz. Porque aquela pessoa que descobre que a vida é para amar, é mais feliz. Observe isso, que aquela pessoa que está sempre tentando arrumar uma confusão, vingar de alguém, é sempre feliz. Mas a pessoa que ama nesse mundo, ó, que coisa maravilhosa. A gente não está preocupado em ter que aparecer, em ter que fazer algo para ser aplaudido, mas somente um ver, somente um saber. Isso não tem preço na nossa vida. Então, dentro de nós, gente, está tudo dividido ainda, porque nós ainda somos sombra e luz. Nós ainda não nos convertemos. E porque o nosso processo de conversão, ele é um processo lento. É lento. Por que é lento? Por que vocês acham que o nosso processo de conversão é lento? Por que você acha que você ainda está mais ou menos no mesmo lugar? O que falta? Primeiro, decisão. Eu quero pertencer a Deus e eu quero entender que esse mundo eu só estou de passagem. E só o que me interessa é o Senhor. Ou a única coisa que me interessa é fazer a vontade dEle, não a minha. E chegar nisso é uma luta. É um processo. Eu quero estar o tempo inteiro como um girassol, procurando o sol. Eu quero o tempo inteiro estar virado para Ele, falando, é isso mesmo? Eu quero poder cantar aquele salmo e falar, ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, para que eu ande na vossa verdade. Dirige meu coração para temer teu santo nome. Me mostra o caminho. Me mostra. Orienta-me e conduza, Senhor, porque sois o Deus da minha salvação. Mas isso tem que ser do fundo da minha alma. Eu tenho que fazer uma opção por alguma coisa e falar, eu faço isso por Ele, porque só Ele compensa. Então, muitas vezes você está numa roda, alguém te cutuca para falar de alguém, você morde a língua porque você lembra dele e fala, ele falou, não julgueis. Aí você morde a língua e fala, o que você acha? Nada, né? Nem pensei direito o que você falou. Não. É assim. Quando você lembra da palavra e fala, por causa dele, eu não farei. Por causa dele. Porque esse processo em nós é lento. Por que esse processo é lento? Primeiro, porque me falta decisão. Segundo, que o mundo me seduz profundamente, onde eu fico meio dividida, onde eu fico andando com um pé aqui no barco do mundo e outro lá em Deus. Vai que Ele existe, eu pulo direto nele. Vai que não, estou no mundo mesmo. O quanto nos falta capacidade de falar, é por Ele, é Ele que eu quero. Por que os santos viraram santos? Porque viveram a palavra na radicalidade. A gente vive uns pedaços com Deus, os pedaços a gente pula no mesmo dia. A gente começa muito bem o dia, quando já começa na disciplina da oração, pedindo luz. Mas no meio do dia, você já esqueceu para quem que você estava devendo o dia mesmo. Tanta coisa que o mundo já te enrolou. E te seduziu. E você, ainda naquela hora, você não lembra de Deus, você já faz outra opção completamente diferente daquilo que é o que o Evangelho diz. Então, além da disciplina, nós temos que pedir a Deus a outra palavrinha que é? Qual? Vigilância. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque o tempo inteiro nós estamos sendo assediados. O tempo inteiro. O tempo inteiro, deixa eu ver se eu tiro aquela menina do caminho. Deixa eu ver se eu ainda seduzo ela para outra coisa. Então é por isso que Jesus fala, tantas vezes ele fala, chame, invoque o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da minha mãe. Para que vocês tenham luz na hora de tomar uma decisão, para que vocês não se esqueçam para quem vocês vivem e servem. A gente começa muito bem na disposição de servir a Deus, no meio da manhã já mudou o caminho. Por que isso? Então, vou falar mais uma vez. Primeiro, nós temos que decidir. Segundo, nós temos que nos alimentar. Eu vou morrer insistindo com vocês. A missa é diária. A Eucaristia, ela é diária. Já brinquei com vocês que a Eucaristia não é igual a bezetacil, que você toma e espera dias, né? Tem gente que acha que bezetacil tem uma vez na vida. Não, é diário. Come quantas vezes por dia? E não alimentamos a alma. Por isso que a gente vive deprimido, chateado, tudo nos aborrece, tudo nos entristece, porque não estamos alimentados. E não temos a disciplina da oração e dos sacramentos.
Padre Pio falava assim: o único tribunal que você vai, se declara culpado e sai inocente, é da confissão. É o único. E a gente dá um jeito de escapar. Então, quando vocês veem aqui que eu puxo a rédea e falo, é missa diária, é terço todo dia e confissão mensal, o povo vai embora. Mas é assim. Mas isso é opção. Porque você não pode obrigar ninguém a ter fé. E você não pode obrigar ninguém a acreditar naquilo que você acredita. Nem pode impor ao outro o ritmo seu. Mas tudo que eu gostaria na minha vida, de verdade, é deixar as pessoas encantadas e seduzidas por esse Deus tão doce. Que eu gostaria tanto que as pessoas caminhassem podendo saborear Deus. Essa presença doce, encantadora, de um Deus que nos ama, e que por isso é o melhor companheiro, e que por isso eu posso confiar nas opções dele, muito mais que nas minhas. Por que eu posso confiar? Qual que é a base que eu tenho para poder afirmar isso para vocês? Qual de quê? Hã? Fala. Aqui não é a escolinha que vai ganhar nota. Eu só preciso saber o que vocês estão entendendo o caminho com Deus. Por que a gente pode afirmar que Deus só vai fazer a melhor opção para a minha vida? Por causa do amor. Quando você ama alguém, você é incapaz de fazer algo errado com ela. Incapaz. E assim é Deus conosco. É por causa do amor eu posso segui-lo. Por causa do amor eu posso dar as mãos a Ele e falar, me conduza. Me ajuda de verdade a dizer sim. Não me deixa dividida aqui, ó. Um lado meu é publicano, outro lado é um sacerdote. Me ajuda a de verdade, Senhor, não está dividido dentro de mim. Me ajuda de verdade a ter uma unidade e falar, eu quero Deus. Eu quero viver o meu caminho com o Senhor. Não é fácil não, porque o caminho é super estreito. E nós estamos inseridos nesse mundo e falamos, não pertenço a esse mundo. Eu sou dele e volto para ele. Eu vim do amor e volto para o amor. Me ajuda, não sei nem que dia nem que hora, mas é que a cada minuto que a gente possa viver fazendo opção por ele. É o dia inteiro a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente crê. Quantas decisões vocês já fizeram hoje? Faça a decisão pela vida, lutem pela vida. Lutem por aquilo que revela que Deus é o Senhor de todas as coisas. Porque o mundo vai nos enrolando e nós vamos deixando. Então, obedecer não é obedecer cego. Eu obedeço porque obedecer, a tradução é dar audiência, né? Eu dou audiência a quem? Obediência é dar audiência para quem? Para aquele que sabe o caminho. Só para aquele que sabe a verdade, porque a verdade é a única coisa que me liberta. O resto tenta me enrolar, tenta me ludibriar. Deus não, Deus revela. Então ele fala, quando você fizer em opção, faça opção de verdade. Não fique, não seja quente nem frio, né? Ele fala isso. Seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Está lá em Apocalipse. Então a gente tem que ter coragem de falar, eu creio em Jesus e com todas as consequências que isso vai trazer na minha vida. Você crê sim. Hoje, quando as pessoas me pedem opinião, eu falo, é difícil para mim te dar uma opinião, porque a minha opinião é cristã. Para vocês que não creem, é difícil. Mas eu vou sempre brigar quando uma menina de 13 anos põe DIU. Vou dizer que está errado. Vou dizer com a mãe e com ela que está errado. Não posso me omitir. Não precisa seguir o que eu estou falando. Mas nunca vão poder dizer, nunca escutei algo contrário. Eu pergunto, é cristã? Não, claro que não. Mas não me peça opinião, porque minha opinião tem que ter uma coerência com aquilo que eu creio. Né? Quando as pessoas já me procuraram e falaram, é tão interessante, duas famílias, uma me procurou e outra não me procurou. Duas famílias clientes, né? As duas estavam grávidas de um bebê com uma síndrome muito grave. Uma família optou pelo aborto. E a outra família me procurou. Falou, doutora Filó, é uma situação grave. É uma síndrome gravíssima. Te aborta? E não. Mas meu marido está desempregado, vai ser o terceiro filho, uma síndrome grave. Nós podemos abortar.
Falei, faça opção pela vida e Deus fará o resto. Confia nele, somente nele. Mas mais nada, confia. Vocês creem em Deus? Cremos, então confia nele. Nenhuma alma, nenhuma vida virá se ele não permitir. Só faça entrega. Ele sabe que seu marido está desempregado, ele sabe que vocês têm 2 meninos que vai inteirar o terceiro, ele sabe de tudo. O que escapa de Deus? O que a gente pode esconder dele? Nada. Muito bem. A família que fez opção por não abortar, a criança morreu intraútero e o aborto foi espontâneo. Depois disso, de todos esses fatos, o marido foi de novo contratado, a família melhorou muito, a mulher, eu falava sempre com ela, você remoçou, ficou mais bonita por tudo isso que fez opção pela vida. A família que fez a opção contrária, é tão interessante, como que eles se acabaram até como casal. Como que ela envelheceu, fez o efeito contrário da outra. Era uma moça tão jovem, tão bonita. E paira sobre eles uma tristeza. É tão interessante. E até profissionalmente eles fizeram o caminho contrário. Que o outro estava assim, profissionalmente ele fez assim. E o outro estava assim, fez assim. Façam sempre opção por Deus, vocês nunca perderão nada. Você fala, vamos fazer opção por Deus, eu vou perder o quê? Nada. Quando alguém fala, mas você vai levantar mais cedo para ir à missa, você vai perder tempo de sono. Não, eu vou ganhar, Deus. Vou ganhar tanta coisa. Pode imaginar o que é um encontro diário com Ele? Isso é sem preço. Faça opção por Deus e que você ganha é infinitamente maior. Seja só obediente, o que Deus fará é incalculável. Incalculável. Porque Ele é Deus. E a gente não tem noção do poder dEle. Nós não temos noção quem é o nosso Pai. Então pensem nisso. De verdade, que vida eu estou optando? Essa vida aqui de ilusão, de engano, de confusão, que acaba no nada. Uma vida que a cada dia se renova. Um Deus que me restaura, que me faz como Isaías, correr, voar com asas de águia, correr sem se cansar, ir para frente sem se fatigar. Obedecer, mas a minha obediência não é cega, a obediência é na confiança. Porque eu sei que Ele está escolhendo o melhor. Faz isso por mim, sim. É a obediência daquele que acredita, daquele que confia. Fala, se o Senhor fez essa opção, tem certeza que o Senhor está fazendo o melhor. É tão interessante como é que, quando Nossa Senhora falou lá em Fátima com os meninos, reza o terço todo dia. E falou com eles, pela oração do terço, dependerá a paz do mundo. Aí a gente olha o texto e fala, mas eu rezar um terço vai ter a paz no mundo? É porque a gente fica pensando que Deus faz as coisas na proporção daquilo que eu faço. Lembrem sempre de Naamã, o sírio, né? Foi lá por causa da lepra. Falaram com ele, Naamã, Elias falou, nem apareceu para ele, falou, não, manda ele mergulhar no rio 7 vezes, ele ficou bravo, que era no Jordão, o rio Eufrates era maior, etc. Ele mergulhou e saiu limpo. Era só mergulhar na água. Presta atenção. A dimensão daquilo que Deus faz, pela obediência. Quando Deus nos chama para algo, a gente nunca é capaz de imaginar o que Ele vai fazer. Mas a única coisa que Ele quer de você é o seu sim. Mas o seu sim seja sim. Esses dias eu fiquei pensando, em quando eu recebi, há tantos anos atrás, em 1983, uma ordem, né, dele. Não por mim, eu estava no grupo de oração que tinha lotado. Estava lá no fim, em pé, lotado. E aí vem o senhor que coordenava o grupo de oração, chegou assim para mim e falou, tem um recado para você. Depois não. Jesus mandou te pedir para rezar o terço todo dia. Falei, pode acabar o recado, porque o terço ele já sabe que eu rezo todo dia. Eu já rezava o terço todo dia, há anos. Falei, pode falar o resto, ela era muito atrevida, né? Falei, a gente é muito amigo e ele nunca deu ponto sem nó, tem mais coisa. Falou, ele só falou isso, reza o terço, todos os dias. E nunca podia imaginar que quando eu rezei o terço, na partir daquele dia era uma ordem. E o meu quarto, eu morava no pensionato de freira com mais 2 meninas, e a gente rezava às 11 da noite, quando o pensionato fechava. Imagina, 200 mulheres, um telefone. Ó. E às 11 horas fechava tudo, desligava tudo, então tinha um silêncio absurdo. E os corredores compridos, de
lugar de freira, né? Essas casas. E eu ficava no primeiro andar, no andar que era do lado de um bebedouro, meu quarto. E fazia silêncio, todo mundo na fila pegando água para levar para o quarto. Escutavam no silêncio, Ave Maria, Santa Maria, Maria. A partir daquele dia, fui entrando de 3 em 3 no meu quarto. Batia lá e falava, filho, o que vocês estão fazendo aqui? A gente reza o terço. Pode entrar? Pode. Tinha só o meu terço e a minha Bíblia, ninguém tinha terço. Eu era a única que fazia faculdade no grupo, o resto tinha 17, 18 anos para fazer vestibular. Quando foi dando início de dezembro, nós éramos mais de 100 mulheres rezando todos os dias num quarto. As mães dos adolescentes ligaram para as freiras e falaram, tem alguma exigência que todo mundo tenha um terço e uma Bíblia? As freiras, não, existe isso. Porque minha filha está pedindo de presente de Natal um terço e uma Bíblia. Os pais acharam que estava acontecendo alguma coisa. 17 anos, 18, pedindo um terço e uma Bíblia. As irmãs falaram, não, mas nós vamos investigar o que está acontecendo. Meu quarto era no primeiro andar, então dava 11 horas da noite, tinha um movimento no pensionato. Do terceiro para o primeiro, o povo todo mundo de camisola, de pijama, ia para o meu quarto. E era assim, o povo descia, chegava na porta do meu quarto, fazia assim, e entrava. O que as freiras fizeram? Elas montaram uma tocaia no quarto de frente. Elas ficaram lá escondidas. Para ver todo mundo, porque tanto de mulher, bate e entra, tem um trem errado aqui dentro, acontecendo. Um povo rezando? Nunca, não é? E aí elas esperaram um tempo, né, que não tinha mais movimento, e entraram no meu quarto de uma vez. Gente, eu quase morri de susto. E elas também, porque estava todo mundo de joelho rezando. Eu lembro que a gente estava finalizando, eu peguei a mão de uma freira, levantei e rezei, Pai nosso que estás no céu, ficou por isso mesmo. E a partir daquele dia eu ganhei a capela. E aí mas tinha uma recomendação, e elas falaram, vocês não podem rezar antes das 11, vocês fazem muita confusão com Jesus, mas você imagina um bando de adolescentes, com exceção de mim. Então a gente rezava, o sacrário ficava ali, a gente rezava depois dessa mesa, ficava ali. Os meninos convidavam ele até para dançar, me levavam o cobertor, uma coisa louca. A gente saía da capela 1h da manhã. Isso eram todos os dias. Então, eu olhava para aquelas meninas me olhando e eu falava com Jesus assim, eu cutucava ele. O que eu vou falar com elas? Eu não sei nada. Eu não sabia nada. O que estava escrito na palavra de Deus. E a única coisa que eu conseguia falar com elas é que estava em Isaías. Se vocês passarem pelo fogo, vocês não queimam, se passar na água, não afoga. É a única coisa que eu sabia. E é tão... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque foi por causa de um sim que eu dei, que durante todos esses anos, o cano sujo dele, que sou eu, ele começou a passar água limpa. Porque antes de eu falar qualquer coisa com vocês, eu tenho que viver. Senão, meu testemunho não serve para nada. Quando eu falo com vocês, faço Eucaristia diária, porque é mais de 20 anos que eu tenho Eucaristia diária. Rezo o texto, é para rezar o texto. Quando faço confissão mensal, vou fazer confissão mensal. É um caminho. Então, hoje, quando eu fico pensando que a desproporção é assim, hoje eu continuo só rezando o terço e ele fazendo o resto. É a dobradinha. Porque, na verdade, ele só precisava do meu sim, porque o resto ele faz. Não sou eu, podem ter certeza. Eu não sou capaz de 1/10 do que ele me põe para fazer. Mas quem faz é o Senhor, não eu, podem ter certeza disso. E isso para mim é algo que é confortador, né? Porque eu sei que Ele não falta, que Ele não desampara, que Ele só pediu assim, reza o terço, Filó. Falei, só rezar o terço? O resto é comigo. Então, fica desproporcional, quando Ele reúne vocês aqui, para que eu fale a palavra que vai chegar no seu coração. Quando Ele me reuniu lá no Instituto Hesed, com 12.000 pessoas para falar. Sou eu? Não. O que Ele pediu? Fale apenas, seu sim seja sim, seu não seja não. Faça uma opção por Ele. Mas se aquilo chegar no seu coração, se Ele for de verdade a razão por quem você se levanta, se Ele de verdade for aquele que preenche o seu coração, se de verdade Ele for aquele amor que te incendeia, e que a gente tem que pedir a Nossa Senhora cada vez mais um amor por Ele, louco, aprender a amá-lo acima de tudo na nossa vida, né? Viver por Ele, para Ele, com Ele,
Ter a coragem de falar: Jesus, eu quero fazer isso, mas eu sou incapaz. Então me conceda a graça que é necessária para ter obediência, para ter discernimento, para ter disciplina, para ter liberdade de dizer: é o Senhor que eu quero. E por tudo que o Senhor é por mim, tudo que eu fizer é nada, absolutamente nada. Mas se eu puder me entregar ao Senhor, para que o Senhor me leve da forma que o Senhor quiser, eis-me aqui. Sirvo para quê? Nada. Mas um dia, lá diante dele, cada um de nós vai ver qual era a sua importância no projeto de salvação de Deus. Ninguém será substituído. Aquilo que a gente não foi capaz de permitir que o Senhor fizesse através de nós, estará incompleto. Mas cada um tem um papel que é único diante dele, único. Então ele espera de nós apenas um sim. Mas falar: sim, Senhor, e vai lá e trabalha por ele, trabalha pela salvação das almas. Quantas pessoas não conhecem esse Deus doce, maravilhoso, encantador, mas tem medo daquele Deus que pune? Ao contrário, a gente precisa revelar essa primeira revelação, esse querigma, esse Deus de amor, dizer: Deus te ama, o que você vai fazer com isso é uma outra coisa, mas isso é uma verdade. Porque quando a pessoa fala com você: eu te amo, você fala: agora eu faço o que com isso, não é? Mas com ele você pode dizer: essa pessoa, Deus, ele te ama, mas o que você vai fazer com esse amor é uma decisão só sua. A opção nossa de ser cristão, católico, não é herança, é decisão pessoal. Cada um de nós é responsável pela própria salvação. Que Deus nos dê a coragem de optar por Ele. Que Deus nos dê a coragem, nos dê discernimento, nos dê força, que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite. Nos dê a graça de decidir, assim como um dia ela disse sim a Deus. Ela não tinha dimensão do que ia acontecer na vida dela, nem na nossa. Que a gente tenha coragem de dizer sim, na minha miséria, no meu nada, no nada que eu sou, sim. Só no meu terço diário, sim. Mas que o Senhor faça através disso aquilo que for melhor, dentro do que o Senhor está vendo, dentro daquilo que o Senhor programou, dentro daquilo que o Senhor deseja, dentro daquilo que eu posso corresponder. Somente com o meu sim. Pensem nisso. Pensem na responsabilidade pessoal. E lembre dessa frase de Santo Agostinho: aquele que te criou sem o seu consentimento não poderá te salvar sem o seu querer. O momento de decidir por Deus é agora, é hoje. Não deixa para amanhã, é agora. Porque não tem ninguém mais doce, que nos ama mais, que cuida mais de nós, que é tão delicado. Não existe ninguém como Ele. E que Ele possa nos conduzir a cada dia no caminho que Ele sabe, como ninguém, que é melhor. Às vezes, na nossa vida, a única coisa que a gente precisa é pedir a Ele que nos dê a mão. E que a gente possa dizer a Ele: me dê a mão, Senhor. Se o Senhor nos der a mão, não teremos medo das nossas opções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?